Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem reta é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. E aí, como é que os senhores estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje é uma quinta-feira, dia... Deixa eu ver, tem um aviãozinho passando aqui. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho de 2026. E eu decidi vir gravar mais um episódio para vocês. Inclusive agora são 2 horas da tarde. Aí tava um sol de lascar. Tava até tomando uma água aqui. Inclusive deixa eu só tomar um gole. Enquanto eu vou tomar esse gole da água aqui, gostaria que vocês curtissem esse vídeo, tá? Eu vou procurar lembrar vocês de curtirem o vídeo no começo, porque muitas vezes eu não lembro de falar. E eu sei que muitas vezes vocês entram no fluxo do vídeo também e esquecem de curtir. E a curtida é muito importante para um produtor de conteúdo, para aquele cara que está trazendo ensinamento para vocês. É uma forma de mostrar que o conteúdo está sendo interessante para vocês, de eu saber que o conteúdo está agregando. E da mesma forma também o próprio YouTube, a plataforma, que são os algoritmos, vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Isso não só motiva eu de fazer mais vídeos e ao mesmo tempo também direcionar esse vídeo para mais pessoas, para que essa mensagem chegue cada vez mais longe, mais distante. Inclusive nós estamos já com 10 mil inscritos aqui nesse canal e graças a você 2% que nós conseguimos isso sozinho, eu falando pro nada aqui, nada funciona, mas como nós somos uma família, uma comunidade, nós estamos crescendo e a nossa meta é cada vez mais atingir mais vidas e mais pessoas para que eles também sejam transformados. Hoje eu decidi vir gravar esse episódio aqui com vocês e eu quero falar sobre um efeito dentro da prática do NoFap, da retenção seminal. Inclusive, mês que vem agora, nós estamos em julho, é isso? No mês que vem agora, em agosto, no dia 26 de agosto, eu vou completar 6 anos praticando NoFap e retenção seminal sem recaídas, que é basicamente onde eu comecei a praticar essa prática sem nenhuma recaída no dia 26 de agosto de 2020. Num ano muito difícil, mas eu tive uma nobre decisão, entendi onde estava me sabotando e, cara, dali pra frente tudo começou a dar certo na minha vida. E eu sei também que você que está numa longa streak, quando eu falo longa streak, eu já coloco de 30 dias pra frente. Então, se você está há mais de 30 dias ou se você também já chegou alguma vez nessa marca de mais de 30 dias, você já sabe do que eu tô falando. Você começa a viver uma nova vida e uma nova realidade. E dentro desse ritmo que a retenção seminal e o NoFap traz, o NoFap vai trazer um fenômeno chamado, um efeito, melhor dizendo, chamado efeito fluxo, que é quando tudo parece acontecer sem você fazer nenhum esforço. Provavelmente em algum momento da sua vida você se deparou em algum momento onde você estava tão concentrado fazendo algo que parece que aquilo foi tão produtivo e você entrou dentro de um fluxo onde as ideias começaram a brotar e você finalmente chegou ao resultado. Por exemplo, um trabalho escolar, alguma apresentação, alguma ideia, algum projeto que você estava fazendo. Quando você estava brincando, alguma coisa que você estava fazendo, em algum momento da sua vida isso já aconteceu, que é quando você foca tanto que parece que as vozes que estão do lado de fora todas desaparecem. Talvez quando você estava lendo algum livro, ouvindo alguma música, alguma coisa assim. Você entrou dentro de um fluxo e parece que tudo ao seu redor desapareceu. E quando você, deu a noção da realidade, você falou, caramba, consegui ser tão produtivo ou consegui mergulhar dentro de uma criatividade. Isso foi tão interessante. Esse fenômeno hoje em dia ele é muito estudado e ele é chamado de estado de flow. Provavelmente você já ouviu falar. Estado de flow é quando você cai dentro de um ritmo ou como se você caísse dentro de um funil onde a sua atenção ela não tem mais volta. Você chega lá embaixo na base do funil e você só consegue enxergar uma única coisa, um único ponto, uma única observação onde você está naquele exato momento. E deixa eu falar algo para vocês, é aonde, calma aí, uma formiguinha vai passar, você vai passar bem na frente da câmera, é isso? Tirei ela. É onde a maioria dos gênios conseguiram construir toda a sua história. Toda a criação que vocês vão ver, desde a criação de Beethoven, desde Mozart, quando você vai ver Steve Jobs, quando você vai ver Siddhartha Gautama, quando você vai ver o próprio Cristo, todos os grandes gênios do passado, Nikola Tesla,
eles entravam em estado de flow, que é onde, segundo Nikola Tesla, você se conecta com uma fonte invisível de outro plano, um campo energético que te fornece todas as informações. Inclusive isso está na maioria das biografias de Nikola Tesla. Ele dizia que o segredo, a ideia que vinha para ele criar as suas invenções não vinha desse plano, vinha de um outro plano. E o próprio Cristo também, ele dizia, olha, eu e o Pai somos um. Ele comunicava de que todo o conhecimento, toda a energia dele, toda a perspicácia vinha de um outro plano. E ele dizia, eu também não sou desse mundo. E ele também nos dizia que nós também não somos desse mundo, ou seja, tem um outro plano onde a gente consegue se conectar. Isso inclusive é dito por Napoleão Hill no seu livro Mais Esperto que o Diabo, também está no livro Quem Pensa Enriquece, mas principalmente está num livro chamado Manuscrito Original, de Napoleão Hill, onde ele vai falar sobre algumas leis do triunfo. Ele vai citar que existe algo chamado éter, que é onde a gente se conecta e se comunica, que é onde está todas as informações do universo, de pessoas que estão aqui, que já passaram por aqui, de todas as invenções, está tudo dentro desse campo eletromagnético, e todas as vezes que você consegue acessar esse fluxo, você se conecta a esse campo. Esse fluxo é conhecido como o estado de flow. E por que em NoFap ou em retenção seminal você vai conseguir atingir esse estado de flow, que é onde tudo parece acontecer sem você fazer esforço? Deixa eu falar algo para vocês, eu passei a vida toda minha, muitas vezes esforçando, cara, para ter resultado financeiro. Quantas vezes eu me esforcei para ter resultados da minha própria aparência, no meu próprio corpo, tá, com relação à anatomia dele, na minha própria mentalidade. Quantas vezes eu vivi esforçando a vida toda, cara, até que quando eu cheguei numa longa streak, eu comecei a estudar que tudo era frequência, energia e vibração, eu comecei a me canalizar para esse plano etéreo da onde vêm as ideias. E tudo isso vem através de estados de meditação profunda, estados de oração profunda, estado de gratidão profunda, estado de contemplação profundo. Tudo isso vai te colocar dentro de um estado de flow, como por exemplo, eu estou numa vista aqui esplendorosa, no alto de uma montanha, lá embaixo tem um lago, como vocês já viram várias vezes. Então, quando eu simplesmente fecho os meus olhos aqui, conectados, pés no chão, e eu fecho os meus olhos, controlo a minha respiração e eu começo a direcionar o meu pensamento à energia criadora, que é o próprio Criador, cara, eu simplesmente me conecto a esse potencial criativo. E é onde eu entro num estado de flow, que é como se fosse uma hipnose. Você não escuta mais o que está ao seu redor. Provavelmente já aconteceu isso na sua casa. Você estava num estado ali, alguém tentando falar com você, daqui a pouco você volta a ouvir a voz das pessoas, alguém te chamando e você, volta para a realidade. Você estava num estado de flow e ali tudo ocorre sem esforço. Só que deixa eu falar algo para vocês. Em NoFap, em retenção seminal, tem como você viver num estado de flow contínuo. Que é o quê? Você não vai precisar se isolar, você não vai precisar, não. Você simplesmente, aonde você estiver, você fecha os olhos e você canaliza a sua energia sexual para a resposta que você precisa naquele exato momento. Então, cara, é uma direção com relação ao empreendimento que eu vou tomar. Fecha os olhos, você já canaliza automaticamente sua energia sexual e a resposta ela vem como uma forma de intuição. Tá? Muitas vezes vai aparecer escrito em algum lugar, alguém vai citar alguma frase, algum livro que você vai pegar, ou você vai ter um sonho durante a noite, ou não. Vai vir como se fosse uma intuição. Plim! É basicamente isso. Então é aí que vem todas as respostas e você começa a entrar num fluxo onde os resultados vêm sem fazer nenhum esforço. É por isso que em NoFap, em retenção seminal, você vai ver a maioria das pessoas falarem que os resultados começam a aparecer muito mais rápido. Você consegue avançar 10 anos em um único ano. Você consegue fazer algo produtivo que levaria muitas vezes 7 horas, você faz em uma única hora. Por quê? Porque você consegue causar algo chamado disrupção no tempo, que é basicamente acelerar todas as partículas do pensamento e fazer com que ela venha para a realidade muito mais rápido. Por quê? Porque você está usando a energia criativa, a energia da criação, a energia que o Criador colocou dentro de você. Então esse é o estado de flow, o estado onde tudo vem sem fazer esforço nenhum. E hoje a gente vive numa sociedade onde a Matrix colocou esse plano na nossa mente, inclusive o próprio trabalho, eu já falei quase no latim, né? Vocês já ouviram falar sobre o trabalho, que eu não trabalho, e eu realmente não trabalho, eu tenho 30 anos e eu não trabalho, eu produzo, eu crio ideias que me geram retorno financeiro. Inclusive, quando você pega o significado da palavra trabalho, ela vem de tripalho, instrumento de tortura. Então, assim, nem para trabalhar você era para você viver criando, resolvendo problemas de outras pessoas. Eu sei que talvez você vai dizer, Crispi, mas no final isso é trabalho. Não, trabalho é tortura. Trabalho é você ter que bater digital todos os dias. Trabalho é você ter que ficar numa escala obrigada por um patrão. Trabalho é você ter que ficar fim de semana. Isso tudo é escravidão. Você não, você foi chamado para criar. É assim que as civilizações antigas viviam e assim
assim também que você deveria viver. Mas essa nova realidade, onde você cria a sua própria realidade, onde você tem a sua própria empresa, onde você tem a própria fonte de renda, onde você tem os seus próprios resultados, ocorre simplesmente quando você entra no estado de flow, que é onde tudo parece acontecer sem você fazer esforço nenhum. Deixa eu falar para vocês, na maioria das vezes eu treino 2 vezes por semana, no máximo 3, e cara, eu tenho ganho de massa muscular. Se eu falar pra vocês que no rosto eu não passo nada, cara, eu não fico passando creminho no rosto, mas eu não tenho nenhuma espinha. Na minha barba eu não passo minoxidil, não passo nada, mas a minha barba ela é toda fechada. O meu intelecto, eu já fui de ler muito. Hoje em dia eu sei que a minha mente está saturada de informação, então assim, cara, muitas vezes eu chego aqui pra falar do vídeo pra vocês e eu subo aqui, vem a ideia, hoje você vai falar sobre o efeito fluxo. E aí eu falo, efeito fluxo, o que é isso? Aí me vem na cabeça, pum, estado de flow. Mas o que é estado de flow? É quando você entra num fluxo onde todo resultado parece vir sem você fazer esforço nenhum. Aí eu falo, pum, vou gravar um episódio sobre isso. E aí eu começo a analisar os efeitos do NoFap, da retenção seminal, ativando esse estado chamado estado de flow, estado de fluxo. Então perceba que eu não sou aquele cara que fica bitolado lendo o livro antes de vir gravar aqui, dizendo o que eu vou falar para eles. Não! Tudo que eu tô falando para vocês aqui é o que eu vivo e é o que eu recebo direto desse campo eletromagnético, que eu também falo para vocês, que qualquer um de vocês consegue acessar. Então assim, a vida dos seus sonhos, o seu futuro, a vida da sua família, o seu futuro com relação à escola, à faculdade, à empresa, a emprego, a tudo que você quiser, ao seu próprio empreendimento, tudo isso está localizado em um lugar chamado éter e você vai conseguir acessar quando você entrar em um estado chamado estado de fluxo, que é o famoso estado de flow, onde tudo parece ocorrer de forma abundantemente infinito e rápido, sem você fazer esforço nenhum. Crispim, qual que é o sacrifício que eu tenho que fazer? Sacrifício nenhum. Você tem que adquirir um estado de mentalidade. Mentalidade é basicamente você dizer, a partir de hoje, eu sou um 2%. Ah é? O que um 2% faz? Ele não assiste pornografia, ele não se masturba e ele não ejacula sem propósito. E automaticamente ele se torna opositor ao sistema. 98% vão para um caminho, os 2% eles percorrem completamente o caminho oposto. E isso inevitavelmente te coloca em contato com algo que poucas pessoas conseguem, que é o estado de flow, que é onde está localizado o próprio fluxo infinito. A biblioteca divina e universal está disponível para você, para responder qualquer pergunta que você tiver, qualquer dúvida, qualquer situação que esteja angustiando a sua alma. Existe resposta para tudo. Até mesmo um jumento lá na montanha agora parou de fazer barulho. Estava se alegrando com essa informação que eu passei. Então, senhores, se vocês chegaram até o final, você vai comentar aqui embaixo, ó, eu estou ativando esse estado de flow, tá? Agora, só para você entender, em oposição, quando você está em pornografia e masturbação, o éter se fecha para você, tá? Pornografia e masturbação, o éter se fecha. Estado de flow, retenção seminal, o éter se abre e você consegue literalmente se conectar com todas as informações. Então é por isso que só 2% consegue acessar, porque justamente você precisa estar com energia vital, senão não se conecta com o estado de flow. Nikola Tesla, ele era conhecido como celibatário, estado de flow. Jesus, celibatário, estado de flow. Buda, precisa nem falar, estado de flow. Agora um dos mais atuais também, o próprio Steve Jobs, não preciso nem falar, estado de flow. Ele praticava algo chamado sexo tântrico, canalizava a energia sexual no momento da relação com a parceira. Ou seja, sempre que você ouvir ou ver algum gênio, pode ter certeza que nos bastidores tinha algo chamado NoFap e retenção seminal que os colocava diante de algo chamado estado de flow. Eu estou ativando o estado de flow. Comenta aqui embaixo a palavra-chave. Tamo junto até depois do fim e bora cair nesse fluxo. Chegou o momento de não fazer esforço mais e começar a atrair tudo. Nós não corremos atrás, os 2% atrás.